Oba! Boa noite, Santa Maria, boa noite, Rio Grande do Sul, boa noite, Brasil. Que beleza! Estamos no ar. Deixa eu arrumar aqui. Esperar o pessoal entrar, os amigos, os espectadores, enfim. Beleza, fico muito contente de estar mais uma vez aqui com vocês, né, de bater papo, de levar coisas muito importantes, muito necessárias. É sempre bom esperar mais gente entrar. Ó, Nicole tá aí, beijão. Ó, assim pra Nicole, coração. Esperar minha convidada chegar pra gente bater um papo. Hoje a gente vai trazer uma live, um programa muito. Eu sempre gosto de debater sobre coisas muito necessárias e muito importantes para a nossa sociedade, né? Porque todas essas coisas que eu procuro trazer aqui são coisas que estão no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa sociedade. E a gente não pode tapar o sol com a peneira e pensar que esses problemas não existem. Não é verdade? A gente tem que discutir tudo isso e muito mais. E lembrar que sempre é uma alegria, né, uma festa estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz quando a terça-feira chega e que eu tenho a possibilidade de estar aqui levando coisa bonita, gente bonita, conversa interessante, cultura, alegria, música, sempre da melhor maneira possível. Te amo, Nicole. Deixa eu mandar aqui. Opa! Eu acho que travando não tá a live, tá bem boa, né? Deixa eu mandar aqui. Não sei se a luz que tá meio fraca. Eu acho que tá bom. Deixa eu mandar aqui. E esperar a pessoa entrar. Deixa eu ver. Ah, a Márcia aceitou. Tá aí. Olha aí que beleza, Márcia querida, que prazer Tudo estar te bem. recebendo. Olha, eu quero falar uma coisa pro pessoal que vai passar a nos assistir, que eu tenho o maior respeito, a profunda admiração por ti, Márcia. Pela mulher que tu é, pela coragem que tu tem, pelo que tu representa para a nossa sociedade, para a saúde de Santa Maria, porque a gente sabe que as pautas, as bandeiras que tu levanta são bandeiras que às vezes não têm um olhar tão abrangente da sociedade e tu vem, não é, levando isso, mostrando essas causas tão importantes como a AIDS, o HIV, que a gente vai falar aqui hoje, não é, e que é muito importante a gente sempre ressaltar isso. João, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui conversando contigo. Tu sabe que eu te admiro muito enquanto um jovem ativista do jeito que tu é e tão preocupado também, né, com a saúde de uma população inteira, não somente com os jovens, né, mas com a população inteira. Parabéns por isso e muitos outros Joãos, né, que venham por aí também com essa mesma preocupação que tu tem, né? Isso é extremamente importante. Né? Sempre que tu quiser, estou aí, estou sempre à disposição para que a gente consiga levar e atingir o máximo das pessoas, né, com a informação. Só isso. Exatamente, minha querida. E sabes
que outro dia eu sempre sou uma pessoa que eu sempre procuro estar bem informada e vendo algumas informações. E eu não lembro se foi no Diário de Santa Maria recentemente que eu vi que aumentou o número de pessoas com HIV, não só aqui em Santa Maria, mas sim no Brasil, se eu não me engano. E é uma coisa que preocupa muito, porque a gente vive numa sociedade, num momento onde a gente tem informação para tudo quanto é lado, todas as maneiras de proteção disponíveis e as pessoas não estão se alertando, né? E como é que é para ti, como tu coordenadora da política HIV/AIDS, das ISTs, das hepatites, tá levando isso, tá propagando essas ações tão necessárias para essa sociedade, para nós que estamos vivendo num momento como esse, onde a gente está meio que fechando os olhos para as coisas importantes e sérias. Sim, João, quando a gente fala do HIV e AIDS, falando em relação ao Brasil inteiro, né? A gente teve agora há pouco tempo a questão do Covid, em que a gente envidou bastante atenção para o Covid, e que, como eu sempre digo, né? Que bom, estamos vivos em função de toda essa atenção que foi dada. Mas só que muitas das doenças, né? Elas acabaram ficando para trás, né? Ficaram delegadas um pouco mais. Né? E o HIV foi uma das questões, e as outras ISTs a gente sabe também, mas o HIV em especial acabou ficando para trás. Mas isso nunca significou que as pessoas deixaram de se contaminar. Bem pelo contrário, né? As contaminações elas continuaram ainda. Né? Só trazendo a questão aqui de Santa Maria, a gente tem em números atualizados desde o dia 1º de dezembro, que é quando sai o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a gente está com uma média de 2.761 pessoas, então, que vivem com o vírus. Esse é o número que a gente tem das pessoas que estão retirando a medicação. Então, são os números que em algum momento retiraram a medicação e que foram notificadas, né? Então, esses são os números que a gente tem. Não significa que a gente não tenha um número ainda maior. Né? E aí são as pessoas que nos preocupam, que são aquelas que possam ter se contaminado com o vírus, que ainda não procuraram um diagnóstico precoce e, com isso, ainda não realizaram o tratamento. Esse é a nossa maior preocupação, né? Então, a gente tinha até o ano passado ainda, que foi uma questão que a gente trouxe bastante na mídia, que é mesmo para alertar a população. Não é para deixar com medo, não é essa a questão. É de levar a informação, né, de que sim, são números preocupantes. Para mim, enquanto coordenação na Secretaria de Saúde, nós da Secretaria, a gente trabalha com indicadores, políticas públicas trabalham com números, né? Então, é em cima disso que a gente elabora ações. Então, com isso, é uma preocupação, sim, da gente levar para a população, que, poxa, a gente até o ano passado, a gente estava com 800 pacientes, né, do nosso município, que não estavam em adesão ao tratamento. Iniciaram, mas não deram continuidade. E isso é um risco para eles, né, para a saúde deles, e também para daqui a pouco estarem transmitindo o vírus, né? Porque todos aqueles que em algum momento se contaminaram com o vírus HIV e que estão em tratamento, essas pessoas, depois de 6 meses, pelo menos, de tratamento regular, as pesquisas já mostram que elas ficam indetectáveis, né? As cópias, isso significa que as cópias dos vírus que tem no sangue delas já é de um nível tão baixo, né, menor de 40, que a própria máquina ela já não consegue contar. Então, quando a gente não consegue contar esses vírus, logo ele é intransmissível, né? Então, essas pessoas elas não vão transmitir o vírus. É só essa informação que a gente quer que chegue à população, que trate, né? Que faça o tratamento, que é para realmente ser um método de prevenção. Indetectável e intransmissível é um método de prevenção também, né? Então, essa é a nossa missão, de levar a informação para o tratamento. Exatamente, minha queridíssima. E tu sabe que eu sou uma pessoa que eu falo de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de falar sobre as coisas realmente que são precisas ser faladas. E até, às vezes, nas minhas rodas de conversa entre os meus amigos, enfim, uma coisa que me chama muita atenção é que não é só o jovem, mas sim todas as faixas etárias em geral que não percebem que existe meio de contaminação na relação sexual, no beijo, no sexo oral e por aí vai, na penetração.
frustração, e que as pessoas fecham os olhos para isso. E daí dizem, eu fiz 100 e até agora não deu nada, não deu nenhum sintoma. Às vezes os sintomas, pelo que eu sei, são imperceptíveis, só vai saber às vezes que tu tem quando tu faz o autoteste. E às vezes, quando eu falo isso, as pessoas acham graça, mas é uma coisa séria, né? E que me chama muita atenção. Sim, João, muito pertinente ter falado isso, né? Porque geralmente as pessoas me perguntam quando a gente participa de alguma roda de conversa, alguma questão, né? Nossa, Márcia, qual é que é a população mais afetada, assim, qual é que tem que ter mais cuidado? Qualquer um de nós. Em relação a sexo, relação sexual, qualquer um de nós que pratica relação sexual, qualquer um de nós mesmo, né? Seja relação sexual anal, seja relação sexual vaginal, oral. Sempre friso muito em relação ao oral, porque existe um preconceito ainda muito grande na população de que fazendo sexo oral ou anal não tem risco nenhum, né? E a outra questão que tu disse em relação aos sintomas, né? Infecções sexualmente transmissíveis nem sempre, né, elas vão ter sinal e sintoma. Essa é uma característica, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela tem, né, e agora há pouco tempo a gente em ação, nessas ações que a gente faz aqui no município, a gente teve um caso de sífilis, né, reagente, e aí a pessoa disse, nossa, mas eu não sinto nada, eu nunca observei nada. E era sífilis, né? Era sífilis. Então, o que acontece? Ter uma infecção sexualmente transmissível, muitas vezes não adianta a gente procurar sinal e sintoma, porque assim, em algum momento, né, quando a pessoa se contaminou, tá, um sinal ou sintoma apareceu, mas só que muitas vezes a pessoa não identificou, não relacionou como sendo alguma infecção sexualmente transmissível, né? No caso da sífilis, muitas vezes aparece lá na região genital, né, uma feridinha, que é o cancro duro, tá? E aí a pessoa pensa, nossa, é um pelo que inflamou, ou qualquer outra coisa, e passa pomada, e passa qualquer outra coisa, e pensa que aquilo ali vai ser um milagre. Só que como o ciclo natural da doença é esse, é sumir, então a pessoa pensa que deu a pomadinha que eu passei, deu, encerrou, tá tudo bem, mas não é assim. Né? Porque, tipo, a sífilis, ela tem as suas fases. Depois tem a segunda fase, com manchas na palma das mãos, na ponta dos pés, a queda de cabelo ali em clareira, né? Então, tem sinais e sintomas até uma terceira fase, que é a neurosífilis, que é muito mais grave. Né? Mas, então, não, nem sempre a gente precisa procurar por sinal e sintoma para dizer que tem uma IST. Mas, sim, sempre realizar a questão do diagnóstico precoce. De que jeito? Os testes rápidos. Temos eles em todo o município, né, em relação às unidades de atenção primária. Unidade de atenção primária, quando a gente fala, falando bem no nosso português, é o postinho. Postinho de cada território. Cada território aqui tem o seu posto de saúde. Basta chegar no posto de saúde, ali na recepção, e dizer, eu preciso de teste rápido. Não precisa dar explicações, né? Preciso fazer um teste rápido, quero fazer um teste rápido, eu quero ver como é que está a minha saúde. Né? Porque eu sempre digo que olhando no olho a gente não tem como saber quem tem ou quem não tem uma infecção sexualmente transmissível, né? Não adianta procurar desse jeito. E em relação à população chave prioritária, a gente também não adianta ficar procurando. Mas eu vou procurar aqui não. Só quem vai ter alguma IST é alguém que seja da população LGBTQIA+. Engano seu, qualquer um de nós. Né? É só a população que vive em situação de rua, é só profissionais do sexo. Esquece isso. Qualquer um de nós pode ter. O que eu sempre digo? Comportamento de risco. É isso que é o risco. Não é se é jovem, se é idoso, enfim, né? Jovens e idosos, o que acontece? Que muitas vezes o jovem e o próprio idoso, eles não procuram o diagnóstico precoce. Esse é um dos motivos de eles serem uma população que muitas vezes está afetada e não foi ainda tratado. Né? O jovem, porque enfim, né? Parece que nada afeta o jovem, né? Tipo, é uma imunidade que ele tem, que é uma coisa de louco, ele não quer saber de procurar muitas vezes o diagnóstico precoce, como se a juventude não tivesse exposta, né? Pois é. E na questão do idoso, sim, não tem como, né? E na questão do idoso, o idoso, muitas vezes, ele vem de uma época em que a gente não falava de preservativo, imagina, né? Muitas vezes ali o pessoal de 80, né, 70, 60 anos, viveu numa outra época, né, João? Onde a gente não imagina. Em casa já era um tabu. E tu sabe até, Márcia, que eu acho que a única medida, alguma coisa assim, era usar a tal da vaselina, porque do resto...
O resto nada, né? O Nada, resto né? nada. Nada. Então o idoso, ele vem de uma época onde a gente não falava de preservativo, não falava de sexo, e a gente tem que falar disso de uma forma aberta, porque isso é natural. Sempre falo nas Com rodas de certeza. conversa, isso é natural. É como se a gente falasse sobre qualquer outra questão, se falasse sobre, sei lá, doença de saúde mental, se falasse sobre uma questão de uma fratura, é uma parte do corpo nossa. E isso é natural a todo ser humano. Então, por que esse tabu de falar sobre isso? Né? E em relação ao idoso ainda, né? Então o idoso ele estava naquela época onde a gente não falava sobre isso, mas só que as necessidades deles mudaram, né? E muitas coisas hoje são diferentes, né? Então muitas vezes o idoso e a idosa hoje já não ficam mais em casa fazendo crochê, esquece. Se chama de Ah, vozinho e com vozinha achando certeza. que em casa estão fazendo crochê, não estão, não, né? Em relação aos homens que estão jogando xadrez na praça, não estão mais. Muitas vezes eles estão saindo, e isso é muito bom, né? Imagina, Com menos depressão nos certeza. nossos idosos, né? A gente Vitalidade. precisa incentivar. Qualidade de vida, eles precisam se relacionar, porém de forma consciente, né? Porque as doenças elas nunca deixaram de existir e agora elas estão em alta cada vez mais. Né? Então, por isso que a gente, enquanto profissional da saúde, sempre alerta, né? Não vamos ter aquela mentalidade lá de antigamente, de que não, meu Deus, os idosos, capaz, não tem. Tem sim, tem sim. Há pouco tempo a gente fez uma ação ali na praça, onde a gente teve bastante idosos, né? Era agora no início do mês de novembro, em que a gente comemora, né, o Dia da Pessoa Idosa, e aí a gente fez ação ali na praça. E aí a gente teve idosos que procuraram ali o ônibus onde a gente estava. E aí eles relatam, né, das relações que eles têm múltiplas muitas vezes, né? Então que eles saem, estão Gente, namorando, muitas vezes estão viúvos ou viúvas, e aí estão conhecendo pessoas diferentes. E aí quando eu faço as orientações, eu pergunto, tá, e a parceria? Tá se protegendo, tá com os exames em dia, aí eles começam a conversar, né? Bah, mas não, eu acho que não. Então eu já digo, ó, diz que contigo tá bem, que então precisa procurar o posto para ver se os seus exames também estão bons, né? Então, sempre fazendo essa referência. Mas é muito bom falar em relação aos idosos para que eles se liguem de que eles também são população que estão muito em risco também, né? com certeza. Tu sabe, Márcia, tu falando sobre isso, outro dia, agora claro, tudo isso sendo desmistificado, eu vejo, não só na televisão, mas sim na internet, enfim, até pessoalmente, uma vez quando eu fui ao posto de saúde, eu estava com um problema de sinusite, um senhor falando que estava se tratando, que ele tinha contraído vírus, e que ele não esperava e que ele pensava que ia ser o fim da vida dele e que não. Ele fazendo o tratamento, tomando os medicamentos, se cuidando devidamente, ele conseguiu superar isso e que ainda continuava fazendo acompanhamento para deixar tudo garantido. E eu acho que é isso que é importante, né? Exatamente. Isso é que é o importante, né? Procurar o diagnóstico precoce. Como eu disse no início, temos os testes, né? Quem não quiser fazer teste rápido também, a gente tem laboratórios particulares, se for o caso de alguém que não queira ir no Sistema Único de Saúde, né? O que é uma pena, porque a gente paga impostos e tem direito ao uso, né? A todos Exato, nós. não vai Então, está usufruir. lá disponível. Tem que usufruir, tem que utilizar. Mas se for o caso de um desejo de que eu não quero ir no posto de saúde fazer por N motivos, né? E hoje já comento em relação aos testes que a gente tem no município, que até início do ano a gente ainda fazia esses testes por território. Tipo, se eu sou da Teneves, eu só poderia fazer os testes, então, ali no posto da Teneves, né? Ou então, se eu fosse aqui do centro, Isso. só poderia fazer os meus testes aqui no Procete. Agora, desde maio, isso caiu. Tá? Então, se eu sou lá de Camobi, eu estou aqui no centro e quero fazer meu teste ali no Procete ou Casa 13, enfim, eu faço, bem tranquilo, tá? Faço. Se der positivo, tipo para sífilis, gonorreia, alguma coisa assim nesse sentido, eu recebo meu primeiro atendimento ali mesmo,
no posto de saúde onde deu positivo, né, onde foi identificada a doença, e aí depois, se precisar de um tratamento mais prolongado, como é o caso da sífilis, quando a gente descobre já ela latente, ela mais avançada, aí então sim, aí eu sou referenciada lá para o meu posto de saúde, mas então agora nada impede. Tá? Então não é porque eu estou em determinado lugar que, não, eu moro lá em outro bairro, não posso. Pode. Agora é porta aberta, tipo vacina, chegou, recebeu, né? Fez o teste. Não precisa Claro. ter medo quanto a isso. E em relação, quando se faz esse tipo de exame, é bom a gente frisar a questão da privacidade. Né? Quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, a gente fala em relação a um diagnóstico precoce. Então, muitas Exato. vezes, por mais que o pessoal veja a gente fazendo alguma ação na rua, alguma coisa assim, em que a gente está fazendo a coleta de sangue, eu sempre antecipo que a coleta de sangue, só ela, não tem problema algum, porque a gente não vai perguntar nada em relação à doença nenhuma. É uma coleta, tipo uma vacina, que é coletivo, se faz ali a coleta do sangue, a gotinha de sangue, e deu. Só que depois, o resultado desse exame, né, o resultado desse teste, aí sim é dado em algum lugar, né, reservado, para daí conversar com essa pessoa. Porque a gente tem a questão do sigilo, né, a questão do sigilo. Deu Com positivo, o certeza. profissional vai conversar com o paciente, né? Ou a dúvida que o paciente tenha, enfim, né, que o usuário tenha, a gente vai conversar de uma forma sigilosa. Porque, infelizmente, a gente ainda tem um estigma muito forte em relação ao HIV, principalmente. Infelizmente. E eu sempre digo que isso é um tabu que a gente só vai conseguir romper no momento em que a gente conseguir levar informação para as pessoas, né? Que não precisa haver essa preocupação. Muitas vezes os pacientes eles perguntam: mas tem risco, eu moro com alguém que vive com o vírus. E friso sempre, é pessoa que vive com HIV. Qualquer outro termo que a gente utilizar diferente, ele pode vir a ser pejorativo, né? E essa pessoa ela pode se Totalmente. sentir mal, né? Totalmente. E muitas vezes a forma como a gente recebe esse paciente no serviço de saúde é determinante. Né? Imagina, tu vai querer voltar num lugar onde a pessoa te chama de um outro jeito que tu não gosta? Não vai voltar. Você sabe, Márcia, tem até um termo que há um tempo atrás eu vi e que eu acho horroroso falarem. Ai, aquele é idético, olha a idética. Olha, que Sim. coisa triste. Se eu que não tenho senti isso, imagina a pessoa que está com vírus e ouvir isso. Nossa, isso é limitante. Se a pessoa ela já estava decidida, né? Nossa, agora eu vou fazer meu tratamento, né? Agora eu vou voltar e escuta isso já na recepção, o pessoal não volta mais, né? Nossa, meu Deus do céu. Ou como qualquer outra forma, né? A questão de orientação sexual e identidade de gênero, a gente sempre comenta também do mesmo jeito, né? A pessoa tem que ser chamada da forma como ela quer ser chamada. No serviço de saúde, isso também é válido. Mas então, em relação ao HIV e AIDS, por que acontece isso? Né? Muitas vezes as pessoas elas não sabem nem a diferença, o que é viver com HIV e estar com AIDS. Né? Então, a gente estando no Dezembro Vermelho, que é o mês, né, que a gente fala que é de prevenção e conscientização para a questão do HIV e da AIDS, é sempre bom a gente frisar essa diferença. Que o vírus HIV, ele é um vírus, enfim, que infecta humanos. E isso é a sigla HIV. São vírus que infectam humanos. Humanos, qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode estar suscetível, então, a vir a se contaminar com esse vírus. O que acontece? Esse vírus, especificamente, ele acaba infectando, né, acaba destruindo células importantes nossas, que é da defesa do nosso corpo. E aí, em específico, a célula CD4. Então, o vírus HIV dentro do nosso organismo, ele acaba ocasionando isso, se não tiver o tratamento, né? Então, é um vírus, como se fosse um vírus, obviamente, qualquer um dos outros, né? Vírus da gripe, vírus do Covid, enfim. Só que com essa diferença, que a pessoa ela vai ter o vírus, ela vai estar com ele, se ela realizar o tratamento, o vírus vai ficar quietinho ali. Tá? E as cópias deles vão ser muito pequenas, é a repressão viral que a gente diz, o tratamento ele vai reprimir essa carga viral, vai deixar ela lá embaixo. E é esse o nosso objetivo com o tratamento.
né? Agora, muitas vezes, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, tem muitos que interpretam de alguma forma e negam, né, que acabaram se contaminando com o vírus. E como é um vírus que ele vem a ocasionar outros sintomas daqui a um tempo, né, muitas vezes leva anos para que outras doenças venham. Então, se é algo que muitas vezes o paciente ele não está vendo e viu que a evolução da doença não aconteceu ainda, ele pensa que não, eu estou com vírus, mas eu estou bem. Não vou nem tratar, não quero nem tratar, né? Se é um pé quebrado, vai direto para o pronto-socorro, né? Vai estar no pronto-socorro olhando, nossa, meu pé está quebrado, eu preciso dar solução. Preciso dar solução para isso. Sim, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso fazer alguma coisa. Mas tendo o vírus, ele pensa que não tem nada comigo, então eu vou vivendo. Vou vivendo até quando Deus quiser, né? Só que daí é que é o erro pensar dessa forma, né? Pensar dessa forma é um erro, né? Claro, claro, é um erro muito grande, sabe por quê, Márcia? Porque também tem outra. Tô com vírus, mas eu tô bem, tô legal. Aí tem uma relação sexual com uma outra pessoa, passa isso para outra pessoa e vai fazendo a disseminação a mil pelo Brasil. A mil pelo Brasil, né? E aí faz sexo oral, faz sexo anal, faz sexo vaginal, enfim, né? Não se protege, né? Porque, enfim, eu tô bem, né? Sei que eu tô com vírus, mas eu não tô tratando, mas até então tô bem, né? E os anos vão passando. Os anos vão passando, né? E aí, depois de um tempo, começa a notar algumas mudanças, porque daí sim, essa pessoa que não tratou, aí vão haver mudanças, né? Muitas vezes ele já começa aquele emagrecimento. Logo que o vírus entra, logo que a pessoa entra em contato com o vírus, os sintomas são muito inespecíficos para dizer que já é o HIV, porque ele pode se confundir até mesmo com uma gripe inicial, né? Aquele mal-estar, a febre, né? Então, logo que a pessoa se contamina ali no início, pode ser confundido com muitas outras doenças, né? Muitas vezes até com o próprio Covid, enfim, em relação aos sintomas. Só que depois que o tempo passa e outros sintomas mais específicos começam a aparecer, é que daí a gente vai fazer relação, né? Aí, quando já a defesa do corpo da pessoa já está lá nos pés, ela não tratou, negou que tinha, né? Aí sim, o vírus tomou conta geral, né? Aí vão começar a aparecer outras doenças. E nesse momento que as outras doenças começam a aparecer, aí é problema. Aí a gente já começa a dizer que ela está com a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? SIDA, que é a nossa AIDS. Aí a gente vai fazer referência a isso. Mas nunca chamando o paciente de aidético, mas sim pessoa que vive com HIV. É isso, né? É esse que é o termo. Então, essa pessoa que não tratou, que o tempo passou e outras doenças começaram a se associar, a gente diz que é AIDS. E aí sim, né? Aí essa pessoa ela vai precisar de um atendimento muito mais voltado para ela, muito mais específico, muitas vezes até mesmo internação hospitalar, né? E aí sim, aí muitas vezes a gente vai ver aquela figura de antigamente, né, que se dizia, né, uma pessoa mais magra muitas vezes, porque enfim o corpo fica debilitado. Quem não tratou, o corpo vai debilitar, vão aparecer outras doenças, né, tuberculose, sarcoma de Kaposi e tantas outras que vêm, né? Aí é problema. Aí a gente muitas vezes vai encaminhar para o hospital para que a pessoa se reabilite. Só que havendo tempo, né, mesmo assim, havendo tempo ainda, a pessoa ainda mesmo já estando com a AIDS, fazendo o tratamento a tempo, ela ainda consegue regredir, consegue depois suprimir tudo isso. Todas essas outras doenças que ela teve, a gente vai tratar elas também, e aí daqui a pouco essa pessoa ela vai voltar simplesmente só viver com o vírus, né? E vai superar tudo isso. Só que as pessoas elas não podem deixar chegar a esse ponto, né? Não pode deixar chegar a esse ponto, porque daí fica muito complicado. Aí fica complicado. Tu estava falando agora sobre as outras doenças que ocorrem, né, quando se chega a uma profundidade do caso e da AIDS, enfim, geralmente tuberculose, enfim, como tu falou, por aí vai. Eu gostaria que tu explicasse algumas dessas doenças que acarretam quando a pessoa, infelizmente, fica debilitada. Sim, é uma das primeiras que aparece, tá? Uma das primeiras que aparece é a tuberculose, tá? Porque assim, todos nós
que já circulamos, por exemplo, em ambientes hospitalares, de saúde, muitos de nós já entraram em contato com esse bacilo, né? Muitos de nós já têm ele no pulmão, só que ele fica ali quietinho. Ele fica quietinho porque a gente está com uma imunidade muito boa, né? Tá tudo certo, ele fica quietinho ali. Só que no momento em que a nossa imunidade cai por algum motivo, e dentre elas, né, o HIV não tratado acaba ocasionando esse quadro de ficar com a defesa do corpo lá embaixo, então essa doença ela vem. Então ela é uma das primeiras que vem no momento em que a imunidade está baixa. Então a gente sempre costuma fazer esse rastreamento, né? Esse rastreamento da tuberculose, em quem tem o vírus HIV e não está tratando, a gente já faz esse rastreamento, que é para ver como que está a sua imunidade, porque ela vai ser uma das primeiras que vai aparecer. E a tuberculose, né, normalmente, o que acontece? É aquela tosse por mais de 3 semanas, né, com secreção, o paciente ele vai, com a tuberculose, ele vai se queixar daquela tosse que chega a doer as costas, como eles dizem, né, chega a doer as costas de tanto que tosse, né? Aquela febre, e a febre mais para o final da tarde, né? Então, são algumas características da doença. E que depois, com evoluir também, né? Muitas vezes pode acontecer até o escarro com sangue, mas isso é um avançar mais da tuberculose. E é uma outra questão que a gente também não quer deixar avançar, né? Para que os pacientes também não fiquem graves. Então, o que muitas vezes acaba ocasionando o óbito do paciente que não tratou o HIV, não vai ser o vírus em si, mas sim todas as condições que esse paciente tem, todas essas doenças que vieram para ele, as comorbidades. E é isso que vai acabar levando o nosso paciente, infelizmente. E a gente não precisa deixar chegar nisso aí, nesse ponto, né? Eu acho que é importante trazer aqui a questão da prevenção combinada que a gente tem, né, para isso, tanto para HIV quanto para as outras ISTs. O que seria isso, prevenção combinada? Antigamente a gente só falava no uso do preservativo, né? Nossa, falou sobre infecção sexualmente transmissível, pronto, preservativo. Só que se viu ao longo do tempo... era só isso que você falava, né? Aí usa o preservativo masculino, que hoje não se fala mais em masculino, é preservativo externo, né? Só se falava em preservativo feminino, preservativo interno, porque ele tem várias utilidades, né? Claro. Tipo do preservativo, a gente pode utilizar de várias formas. A gente orienta muitas vezes, né, as mulheres, né, para utilizar o preservativo, uma relação lésbica, por exemplo, corta o preservativo interno, né, que antigamente se falava em preservativo feminino, né, corta e utiliza aquele quadradinho ali no momento da relação. É uma forma que a gente tem de prevenir, né, de não entrar em contato a mucosa da boca com a da vagina. É uma das formas, né, que a gente orienta. Então, muito utilizado. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, as mulheres, quando elas têm essa relação, mulheres que fazem sexo com mulheres, elas pensam que não, né? Não tem risco nenhum de se contaminar. Sempre friso, qualquer um, não interessa se é relação heteroafetiva ou homoafetiva, não interessa. Né? Qualquer tipo de relação pode acontecer essa questão da contaminação. Então, na prevenção combinada, o uso do preservativo sozinho, ele já não deu mais conta. Então, é por isso que a gente fala em outras tecnologias que temos, né? Temos a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, né? Disponível na Casa 13 de Maio, até amanhã. Amanhã a gente tem capacitação nos postos de saúde, com os enfermeiros e com os médicos, para que a gente consiga ampliar esse acesso, né? Para que, se, por exemplo, alguém lá do... E isso é ótimo, né? Para que alguém lá do território, alguém que está lá no posto de saúde, queira fazer uso da profilaxia pré-exposição, ela consiga pelo menos a sua receita lá no posto e vai retirar ali do lado da Casa 13 de Maio, na farmácia onde dispensa os medicamentos. Que maravilha. O acesso, né? O acesso vai é tudo, né, João? Vai auxiliar bastante a vida das pessoas.
Com certeza, com certeza. Assim como o tratamento do HIV antes era somente lá na Casa 13 de lá no USME que se retirava, hoje a gente já tem essa possibilidade da retirada acontecer ali na UDM municipal, que é do lado da Casa 13. Já facilitou, né, muito. Então, a questão dessas profilaxias também serem disponibilizadas nos postos de saúde, a prescrição, vai facilitar muito, né? Antes, a PrEP, essa profilaxia, que a gente chama, entre aspas, né, o anticoncepcional para prevenir do HIV, ela estava disponível somente para a população-chave prioritária, que o Ministério da Saúde colocou como sendo, né? Homens que fazem sexo com outros homens, população soro diferente, né, privados de liberdade, enfim, né, para populações que eles, profissionais do sexo, pessoas que no estudo deles estaria mais em risco. Mas, como a gente sempre comenta, né, isso um momento ia cair por terra, porque não tem como tu estratificar. Né? Não tem como tu estratificar alguém dizendo quem é que tem mais risco ou não. Então, isso caiu por terra, né? Esse ano também. Então, todas as pessoas maiores de 15 anos que quiserem fazer uso da PrEP, né, vai conversar com o profissional da saúde, né, o porquê de estar usando a PrEP, enfim, e aí, se for o seu desejo, pode combinar isso com o preservativo, né? Então, nós vamos continuar. Que eu acho muito importante. Então, todo mundo que quiser, independente de se é casado, se é solteiro, se é relação aberta, seja lá o que for, pode aderir à PrEP. Muito importante isso, Márcia. Isso aí, pode aderir, pode aderir. Vai ter aquela conversa com o profissional, vai comentar, né, do porquê que está querendo fazer o uso da PrEP, enfim, né, vão ali conversar e aí vai receber a sua prescrição, então, para se proteger também, mas sempre utilizando o preservativo, porque a PrEP, essa profilaxia, ela é para evitar o HIV, né, o HIV. E aí, assim... Não, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Exato. As outras todas é só o preservativo. A sífilis vai ser com preservativo, a gonorreia, a clamídia e todas as outras, herpes, enfim, né? Todas elas, o uso do preservativo é indispensável. Então, não exclui. É combinado. É isso com a outra coisa. São duas ferramentas junto, não exclui, né? Não mas pode se, por exemplo... tem que ser as duas. Isso, tem que ser as duas. Porque vamos lá que numa relação, por exemplo, né, acontece o rompimento do preservativo, né? Essa pessoa, ela acaba ficando em risco, certo? Então, se ela tiver a combinação de duas tecnologias, preservativo e PrEP, ela pode ficar tranquila. Nossa, o preservativo estourou, mas, enfim, estou segura, né? O que consiste a PrEP? Falando bem nos nossos termos, né, usuais. Gosto de falar desse jeito quando a gente está falando para a população em geral. São antirretrovirais, né? São antirretrovirais. O que é isso? Tipo, o tratamento do HIV, ele não é feito mais com coquetel, tá? Não se fala mais em coquetel. São antirretrovirais. Então, a PrEP, essa pré-exposição, que é antes de acontecer a exposição, é com antirretrovirais também, né? Que se faz esse tipo de profilaxia. Vai ter o acompanhamento dessa pessoa que está fazendo o uso, né, que é para fazer a regulação, enfim, os exames, que é para ver se está tudo certo, se não deu nenhuma alteração no organismo, né, no sistema urinário principalmente, mas ali o profissional da saúde vai explicar para ela, tá? E aí ela está protegida. De relação anal, precisa estar em uso, então, dessa profilaxia, tipo um anticoncepcional, né? Tem que estar, então, em uso já 20 dias antes, tá? E no caso... Isso da relação vaginal, perdão. Da vaginal 20 dias antes da anal 7 dias antes. Que é para dar tempo, né, da medicação, né, já a profilaxia já ir fazendo efeito. Mas essa diferença de dias entre a vaginal e a anal, de 20 para 7, por quê? A diferença delas, isso tudo são pesquisas que são feitas, né? Que é para ver a quantidade de proteção que garantiu em cada uma das vias, né? Então, de acordo com as pesquisas, né? 20 dias para vaginal e 7 para anal.
Só em relação às pesquisas mesmo, né? Que eles fazem experimentos Claro. e daí viram que precisa dessa margem de tempo anterior, que é para que a gente consiga garantir essa proteção. Só que é importante dizer, tipo, quando a gente fala com adolescentes, porque a gente vai nas escolas também falar em relação a isso, né? Sim. Para os jovens. É muito bom a gente investir nisso, conversar sobre isso nas escolas. É muito potente a escola. Começar a falar sobre isso na escola, quanto mais cedo a gente falar, melhor. Sempre digo, não no sentido de incentivar que seja feito cedo, mas sim que essas pessoas desde cedo, né, ali pela 7ª série, 8ª série, Já em que os tem a hormônios estão, consciência, né? A flor isso, da e que os peça deixar hormônios que estão fica. Que o fogo pega, acontecendo. Márcia. Ah, pega! A gente Pega, vê, a a gente gente sabe. nota. A gente vê que as relações elas vão se formando ali, né? E isso faz parte da natureza, todos nós temos, né? Então as atrações elas vão começando na população jovem, né? Então vão se definindo, as pessoas vão vendo por quem elas têm mais afinidade, por quem elas têm mais um gosto, né? Tem quem não queira se relacionar com ninguém, a gente respeita da mesma forma, né? Mas ali na adolescência as coisas começam a se definir. E aí é lógico, a gente precisa levar a informação certa. Sabemos que em épocas de fake news existe muita fake news em relação Muita também coisa a, errada. sim, muito conteúdo que não é legal, né, que não é bom e que, enfim, não é aquilo que é científico. A gente sempre fala aquilo que é científico, o que não é a gente não fala, né? Mas aquilo que é científico a gente traz e precisa trazer a informação certa. E Márcia, e agora conversando contigo, tu fez me lembrar uma coisa também, que eu vejo que o meu pessoal da minha faixa etária fala, enfim, etc., que, claro, a maioria deles, infelizmente, aprende a relação sexual num material pornográfico, numa pornografia, seja lá o que for, e geralmente não mostra a proteção, mostra tudo no pelo, como a gente mesmo diz, né? Exatamente, né? Então, essa população que faz também essa questão dos filmes, essa questão da mídia, né, em si, muitos deles fazem uso dessas profilaxias, hoje que elas são disponíveis, né, fazem uso dessas profilaxias, né, essa pré-exposição que a gente comentou. O uso do preservativo deve ser incentivado também nessa questão dessas mídias, né, mas só que infelizmente o que fica na cabeça do jovem, né, ou de quem está assistindo, é que, nossa, se esses atores e atrizes eles estão fazendo sem o preservativo e Porque não eu não estão vou correndo fazer. risco, por que que eu também não vou fazer, né? Por que que eu também não vou ter dessa forma? E também não vou estar em risco, né? E a gente sabe esse papel da mídia, como muitas vezes as pessoas seguem, né? Ah, eu vou seguir o que lá o mocinho da novela das 8 está fazendo, né? É, Ou que a mocinha, as tendências, né? As tendências, o que está acontecendo, eu também vou seguir. A gente sabe, a gente está numa sociedade em que infelizmente é dessa forma, né? E não só em relação a Santa Maria, mas em relação ao Brasil, ao mundo inteiro é assim, né? Então, claro. sim, então no momento que a gente leva a informação certa, científica, aquilo que realmente é, esse é um diferencial. Então, de conversar com os jovens, o quanto mais cedo for possível, melhor, né? Conversar com eles de forma clara, né? Objetiva e sempre muito responsável, né? Responsável falando com eles assim, né? Muitas vezes existe um tabu em relação à família de que a gente fale isso nas escolas, mas é lá que tudo começa. E a gente não pode negar. Eu tenho um filho, né, enteado, que ele é adolescente, e que, enfim, né, a gente também sempre fala sobre isso com ele, porque é necessário. A gente não pode dizer que não vai acontecer. É hipocrisia dizer que não Exato. vai acontecer. Mas a gente precisa falar sobre isso abertamente, que é justamente para que daqui a pouco não venha se contaminar. O que às vezes as pessoas pensam, né? Que tomando o anticoncepcional, que é o da gravidez, né? Lá a menina tomando o anticoncepcional, ela vai se Que proteger ela de tá tudo. livre, Sim, que que ela ela tá tá com o corpo absolvida. fechado de tudo. Sim, que ela tá protegida de tudo. Mas não, o anticoncepcional é para não acontecer a concepção, para não acontecer a gravidez. Porém, as outras doenças, daqui a pouco, elas podem estar acontecendo sim e sendo transmitidas. E é isso que a gente precisa evitar, né?
Aí que eu estava falando ainda das profilaxias. Eu falei da PrEP, mas a gente tem também a profilaxia pós-exposição, que é depois que aconteceu a Hum. exposição. E aí lá, daqui a pouco, por algum motivo, enfim, conheceu alguém e infelizmente não estava. A gente tem que estar sempre prevenido, né? Para quem está solteiro É, aí, tem que estar sempre prevenido. Com um preservativo na bolsa, no bolso, eu sempre brinco, né? Mas ó, cuida da já validade. deixando. Solteiras e solteiros. Recado da Márcia. Tenha E um o pior é que eu tô preservativo. solteiro, Márcia. João, tem que ter no bolso, ou na bolsa, Tem que enfim. ter. Dá teu jeito, tem que ter um preservativo. Porque eu sempre brinco com os jovens, né? Daqui a pouco conhece alguém, se interessa, pintou um clima, alguma situação assim, tem que estar prevenido com alguma coisa na bolsa, enfim, na Aí, carteira. tchau, tem que ter. Isso aí, tem que ter, tem que estar protegido. Porque vai que aconteça alguma coisa, né? Vai que role algum interesse, alguma questão assim. Então, já tem o preservativo, cuidando da validade. Não adianta ter preservativo que não está com a validade Ah, ok. é. Preservativo dos 1900 e bolinha não vai prestar na hora, né? Vai romper, vai romper. E também no uso do preservativo é bom a gente comentar. O óbvio sempre precisa ser dito, né? Não adianta usar dois preservativos e achar que deu, né? Tô ok. É um preservativo. Um preservativo colocado da forma correta é o suficiente, né? Então, colocando um preservativo da forma certa, é aquilo que a gente precisa. Ah, e se é uma relação entre homem e mulher, e aí o homem usa o preservativo e a mulher também? Não, gente, é um preservativo só. Se a mulher estiver usando o preservativo, o homem não precisa utilizar, né? E vice-versa. É um preservativo só bem colocado. Mas se porventura, daqui a pouco se relacionou, infelizmente, sem o preservativo, ou se na hora H rompeu o preservativo, calma, né? Calma que a gente ainda tem jeito em relação ao HIV, em relação à prevenção do HIV. A gente pode, então, se utilizar da profilaxia pós-exposição. Porém, tem que cuidar o tempo. É tipo a pílula do dia seguinte em relação à gravidez. Tem É. um tempo para isso. Né, tem um tempo, uma margem de segurança. E a margem que a gente tem também para a PEP é de 72 horas. Então, até 72 horas utilizando essa profilaxia, a gente tem, então, uma segurança garantida cientificamente para evitar o HIV. Só que, assim, não adianta tomar essa medicação, que daí os antirretrovirais, como eu disse, por esses 28 dias e querer sempre, cada vez que acontecer uma relação assim, repetir várias Querer vezes. tomar, né? Isso não vai ter efeito também. É igual, muito parecido com a pílula do dia seguinte. Não adianta querer utilizar como prevenção de urgência. Não tem. Em algum momento daí vai ser risco, vai acabar se contaminando. Ela é para algum caso que aconteça esporadicamente. A gente sempre fala para os pacientes, passou de mais de 2 anos, a gente já não, 2 vezes ao ano utilizando isso, a gente já não dá mais garantia de que vai ser efetivo. Né? Não pode utilizar a PEP como um método para sempre estar utilizando. Ah, estourou o preservativo, vou fazer 100, vou usar PEP. Não pode ser assim, não é dessa forma. É um método de emergência. O que é para utilizar sempre, se for o caso, é o preservativo ou a questão da profilaxia pré-exposição que eu comentei. Essa é a ordem certa, então, né, de uso. E utilizar, né? Porque a gente tem todas essas Claro. profilaxias no município. Aproveitar que o Sistema Único de Saúde ele propicia esse tipo de tecnologia, né? Até logo que a Márcia. gente começou. Pode falar, porque eu sou uma metralhadora. Não, juntou duas metralhadoras, né? Então dá tiro e porrada e bomba. Eu tô vendo ali o horário, mas eu lembrei de duas coisas. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, mas também sobre uma coisa muito engraçada, que ano passado, exatamente um ano, tu esteve aqui, junto com a Marquita, que a gente fez aquele nosso bate-papo, e uma polêmica que até hoje não me sai da cabeça, que ano passado eu não trouxe aqui, mas ia trazer o preservativo para mostrar de novo. Mas olha. Eu não sei se tu se lembra que eu mostrei o preservativo, mostrei como é que se usa, enfim, etc. Márcia, fui, bem dizer, linchado nas redes sociais. Fui chamado de bagaceira, imoral,
de incentivador, agora não me lembro, mas sei que bagaceiro imoral eu fui chamado, mas por uma coisa séria, importante da gente estar mostrando, que são coisas que infelizmente a televisão não mostra, que era para ser mostrado, mas que a gente mostrou aqui, porque às vezes tem pessoas que nem, às vezes, sabe abrir o preservativo, que rasga, faz lá, não sei o que, e desperdiça, né? Exatamente, João. Isso que tu está trazendo, infelizmente, é uma questão que eu observo muito, né? Como eu te falei antes, é um tabu que as pessoas ainda têm em relação a isso e que se não houvesse esse tabu, João, os nossos números em relação ao Brasil inteiro, em relação ao HIV e as STs, não estariam do número que estão. Né? Se a gente Claro. começasse a falar mais sobre prevenção, eu te digo e afirmo que não estaria da forma como está. Então, como eu disse, quanto mais cedo a gente começar a falar, naturalizar, falar disso como um assunto normal, como um assunto qualquer. Falar sobre sexo, ele é falar sobre qualquer outro assunto. É como se eu falasse sobre uma pressão alta, é como se eu falasse sobre diabetes, é como se eu falasse sobre qualquer outro assunto, parto, gestante, cuidado gestante, né? Gestantes e parceiros precisam fazer diagnóstico precoce e tratamento das ISTs. Nós temos ainda, infelizmente, muitas crianças nascendo no hospital universitário com sífilis, expostas a sífilis e o Ai, HIV que também. judiação. Sim, porque além da prefeitura eu tenho um hospital universitário também, né? Mas então a gente tem essa realidade justamente porque as pessoas não querem falar disso. E isso é um erro muito grande e que a gente insiste. E Vamos falar sim. Eu sou geralmente, uma das que levanta a bandeira. Sou uma das que levanta a bandeira de ir na escola e a partir do momento em que os jovens eles já estão ficando numa idade que eles já têm um isso, entendimento da gente mostrar e levo também as próteses para mostrar, porque é com conhecimento científico de que como as coisas funcionam da forma correta é que a gente vai conseguir sim um dia, se Deus quiser, né, erradicar essa questão do HIV e das claro. ISTs. Tenho fé nisso, mas enquanto que a gente não falar de uma forma aberta, isso não vai parar, não vai parar nunca. Exato, e eu acho muito importante isso, Márcia, porque além da gente estar aqui se comunicando, eu tenho um trabalho muito ativo porque eu sou presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. Então a gente sempre tem que estar falando isso, sempre estar colocando em pauta, em prática. E também uma coisa muito importante que eu quero te perguntar, que existem pessoas que têm relações sexuais com brinquedos, instrumentos, enfim, etc e que às vezes não protege os seus brinquedinhos e ocorre de acontecer alguma infecção, alguma coisa. Que eu também queria que tu falasse sobre isso, que pintou isso aqui na minha cabeça e que eu acho muito importante a gente colocar nessa nossa conversa. Sim, e junto com isso que tu falou agora dos brinquedos, me veio sobre uma questão que eu sempre trago quando falo com os profissionais ou em rodas de conversa, que é em relação às parcerias sexuais. Antes de falar do brinquedo, é muito bom a gente falar das Uhum. parcerias sexuais. O que que acontece? Muitas vezes chegam os pacientes para nós nos dizendo o seguinte, quando a gente pergunta das parcerias, sua parceria, né? Eu sempre pergunto assim, e a sua parceria? Eu não dou indício de quem seria, mas a sua parceria, como é que estão com os exames? E aí, o que é que o paciente nos traz? Ah, não, mas é um fixa de anos. Não preciso fazer teste, não preciso fazer Precisa. exame. É assim que todos sempre nos dizem, né? E aí a questão que eu sempre converso com eles, tá, mas só que os exames, independente de ser solteiro, de ser casado, a gente precisa fazer esses exames, se manter sempre eles em dia, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes essas parcerias fixas, elas são fixas, mas elas não são exclusivas. E eu digo isso sempre, não são todas as pessoas. Porque quando a gente escolhe alguém para se relacionar, a gente leva a sério, precisa levar a sério. Mas muitas vezes, quando dentro dessa relação uma das pessoas não leva a sério essa relação e acaba se relacionando com um terceiro parceiro, quarto parceiro, enfim, ela acaba colocando o outro em risco. Né? E aí, então, se aquela pessoa ela está em risco e não está com os seus testes, os seus exames em dia, daqui a pouco ela vai desenvolver alguma doença e nem sabe. E isso já aconteceu muito. Quando eu comento isso aqui, João, é porque eu já estou acostumada a ver. Né? Eu não estou Claro. inventando. Não é algo que eu estou inventando. Então, daí, muitas vezes, a gente tem casais de anos, que já estão há anos, né? E isso tanto homo quanto heteroafetivo.
Isso é indiferente. Diferente, não interessa com quem tem um heteroafetivo. Tá? Então são pessoas que muitas vezes já estão há um tempo juntas e aí dizem não, mas na confiança, né, de que não, eu só estou me relacionando com aquela pessoa, mas tu sabe se a outra pessoa só está se relacionando contigo? E digo de novo, a gente não está generalizando, tá? Sim, mas assim, sim. numa relação que ambos sempre mantenham os seus exames em dia, só isso, tá? Então um fez, o outro faz também. E não vem com aquele discurso dizendo, não, mas se o teu tá bom, o meu também tá. Se o teu exame tá bom, o meu também tá. Não, cada um é um, cada ser humano é um. Cada um mantém os seus, ok. Em relação aos brinquedos que se usa, né? Então, muitas vezes nas relações sexuais as pessoas acabam utilizando algum instrumento, né? Alguma prática, enfim, né? Enfim, para gerar prazer. Só que muitas vezes elas esquecem que esses instrumentos eles podem muitas vezes também transmitir, né, as infecções sexualmente Pois é. transmissíveis, né? E aí, o que a gente sempre fala, né? Se são relações múltiplas, né, homenagem, enfim, qualquer uma coisa nesse sentido, né, onde tem várias parcerias junto, não utiliza dessa forma, porque daqui a pouco esse brinquedo, sendo utilizado em várias pessoas juntas, pode sim estar transferindo também essas infecções sexualmente transmissíveis como se fosse um órgão humano, enfim, normal, né? Vai estar exposto. Então, tem que ter esse cuidado, né, em relações múltiplas para que isso não aconteça, né? Então, só esse cuidado que a gente pede. Maravilha. Márcia, querida, olha, eu ficaria horas e horas e horas e horas e horas, porque é um assunto tão importante, tão sério da gente estar conversando, da gente estar falando, não só agora no Dezembro Vermelho, mas sim durante todo o ano, divulgando isso, estando nas escolas, como tu mesmo falou, porque é muito importante, porque a escola é um lugar que abre caminhos, abre portas e discussões muito importantes para a vida, não é daqueles alunos, daqueles estudantes. E eu acho muito importante, muito bonito esse trabalho que tu faz. Saiba que esse meu espaço vai sempre estar aberto para ti. Eu tenho maior orgulho, maior carinho de promover conversas como essa e te receber aqui. Eu fico muito contente mesmo. E eu também, muito feliz de tu estar deixando que a gente use esse canal, né? Muito importante, para estar levando essas informações responsáveis, né? Responsáveis com Claro, conhecimento científico. Nem eu e nem tu estamos inventando nada. São tudo nada, coisas nada, que nada. acontecem na prática. Só isso. E a gente precisa encarar isso como algo natural, algo do ser humano e que, infelizmente, essas doenças elas ainda existem no nosso meio. E a única forma de prevenir é falando sobre elas. Não tem outra forma. Muito obrigada, João, então, pelo espaço de estar aqui, tá? Saiba, eu já te disse que na secretaria também tu tem porta aberta sempre que tu quiser alguma ação, alguma coisa, qualquer coisa, a porta aberta para ti aqui comigo na política do HIV. Bem tranquilo, tá bom, meu bem? E quero visitar a coordenadoria lá, a Secretaria de Saúde, para conhecer esse trabalho maravilhoso cada vez mais. Com certeza, sempre à disposição, tá bom, meu bem? Querida, amada Márcia, beijo grande, pessoal que nos assistiu. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência. Semana que vem eu tô de volta, 9 da noite em ponto. Beijo, tchau, Márcia. Tchau, Feliz tchau, Natal, beijo. feliz Ano Novo. Obrigada, meu bem, igualmente, até qualquer momento desses. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.